Bom, não vamos cantar muito hoje, senão vai se estender muito o programa. E a gente ainda tem que fazer o Guru Puja, a gente vai fazer o Puspanjali, e a gente vai falar um pouquinho cada um também. A maioria que a gente conheceu, Shripad se conheceu, Linda? A maioria conheceu Shripad Tapasi Maharaj, né? Então, vamos começar falando dele. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Gaudiya Vaishnavismo, na verdade, não só a gente, mas a ISKCON também, porque ele se iniciou na ISKCON, com Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, mas vamos contar rapidamente a história dele. Eu postei hoje no grupo do Templo de São Paulo, não sei se todo mundo leu a biografia dele, né? Lá está mais detalhada, não vou falar tudo que está lá. Então é bom nós lermos o aparecimento e o desaparecimento da personalidade, nós lermos sobre a vida dele. Srila Govinda Maharaj falou que é muito auspicioso, e Srila Acharya Maharaj também sempre falava que era muito auspicioso. Então, Shripad Tapasi Maharaj, né? Ângelo, na época, ele nasceu em 1945, em outubro, né? Em 1945, e ele foi um afortunado não, mas tinha um karma bom. Shripad Tapasi Maharaj tinha um karma muito bom, né? Nasceu numa família de posses, né? O avô era muito rico, enfim, a família tinha muito dinheiro, ele frequentava a praia de Copacabana, né? Com Vinícius, com Toquinho, só com isso, né? Então, veja só os amigos dele, né, na época, né? Jô Soares, amigo íntimo, ele frequentava a casa de Jô Soares, né? Na época que o Jô estava com a Cida Bandeira, casado, tal, isso há muito tempo atrás, né? Então, ele teve um karma muito bom, né? Então, não só o karma bom, mas vamos começar a falar do karma bom. E aí, quando ele era novo, ele foi morar na Argentina, ele aprendeu a falar espanhol, ele falava fluentemente, escrevia, traduzia, ele traduziu o Bhagavad Gita para o espanhol, de Srila Siddhar Maharaj, e eles usam até hoje essa tradução dele. Então, ele é uma pessoa muito afortunada materialmente, e o karma bom. Aí ele começou a fazer Hatha Yoga aos 12 anos, até os 19, foi o primeiro contato que ele teve com a Yoga, foi a Hatha Yoga, mas ele buscava algo além, né? Porque a Hatha Yoga, na verdade, ela está ligada ao corpo, não tem nenhuma relação com a alma, né? A alma, a única yoga que está relacionada com a alma é Bhakti Yoga, a devoção a Deus. Então, ele estava em busca, o avô dele era teólogo, a mãe dele deu os princípios para ele religiosos, mas ele não tinha ainda um mestre, né? E aí ele conheceu um cidadão que passou os mantras védicos para ele, mas ainda não era o Gaudiya Vaishnavismo. E ele era artista plástico, e um ótimo artista plástico, ele expunha, e ele foi nos Estados Unidos expor as obras dele de arte, e ele era tão bom artista plástico que ele trocou uma obra de arte por um Porsche, né, um carro Porsche. Então a gente vê daí um nível, ele era extremamente inteligente, né, quem conheceu ele sabe disso. E aí ele estava lá produzindo um filme, média-metragem, na época que era aqueles discos, assim, aqueles fitas, né, que guardavam refrigerada, ele já tinha comprado tudo, ele era o diretor, ele era tudo, na verdade, do filme, né? E ele um dia subiu no topo do prédio, que ele morava lá em Washington, ele subiu e ficou olhando para as estrelas, uma noite bem ensolarada, e ele ficou questionando, né, aquela pergunta que nós temos que fazer, Sambandaliana: Deus, quem sou eu? Você existe, Deus? Ele questionando, né? Qual a minha relação com você? Sambandaliana, né? Qual o meu relacionamento com Deus? Me deu um sinal. Enfim, ele tinha tudo materialmente. Era uma pessoa que tinha tudo materialmente. Ele tinha fama, muita fama. Ele tinha dinheiro, ele ganhava muito bem na época. Ele tinha, enfim, o mundo material para ele era de desfrute realmente. Como eu falei, ele tinha um karma extremamente bom. Porque o karma bom é desfrute material. Você vai ter condições de desfrutar materialmente. E ele tinha tudo, mas não tinha o que ele buscava: Deus. Ele estava em busca, ele era um buscador. Desde criança ele era um buscador. E ele estava lá olhando para as estrelas, e ele nunca tinha saído para andar na rua de madrugada. Nunca ele tinha saído lá nos Estados Unidos para andar. E aquele dia ele resolveu descer do prédio e andar. E ele estava andando, e ele viu uma lata do lixo do outro lado da rua, aquelas latas antigas de metal, né? Não sei se provavelmente não é assim, né? Se fosse no Brasil, iam roubar aquela lata do lixo.
mas ele olhou aquela lata de lixo e ele viu um livro em cima da lata de lixo. E ele imediatamente pensou, esse livro é para mim. E ele correu para pegar o livro, não tem ninguém na rua, mas ele saiu correndo, pegou o livro. Quando ele pega o livro, é um livro de Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Qual que era o livro? Qual que é o título do livro? Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Quer dizer, o buscador sincero, quando ele busca realmente Krishna, o Chaitya Guru, Silachara Maharaj deu uma aula, nós lemos esses dias aqui no Templo de São Paulo. O Chaitya Guru, ele vai te levar para o Guru genuíno se você é sincero. O Chaitya Guru não vai te instruir. Quem te instrui é o Guru genuíno, o Guru físico. Mas ele vai te levar para o Guru genuíno. Então, o Guru interno que todos nós temos, o Chaitya Guru, se você tem sinceridade, ele vai te levar para alguém que tem condições de te levar a ter amor puro por Deus, Krishna Prema. E ele encontrou o livro, ele começou a ler na rua mesmo de madrugada, só que o livro, não sei se vocês conhecem ou já leram, né? Agora parece que está em 3 volumes aí, né? É um livro muito grosso, tem toda a história de Krishna lá. Prabhupada fez um resumo do canto 10 do Bhagavatam, naquele livro. E ele foi para casa, para o apartamento dele, e ficou lendo até o fim. Enquanto ele não terminou, ele não parou. E junto com o livro, tinha umas revistas aí com embaixo. Alguém jogou fora, mas não jogou fora, Krishna fez o arranjo. Krishna sempre faz o arranjo. Aquele que é sincero, a gente acha que alguém jogou fora e ele achou. Não, foi colocado para ele lá. Aquela pessoa que jogou fora foi usada também para jogar fora e ele pegar. E aí ele olhou e tinha o endereço da ISKCON lá na revista. E ele foi para a ISKCON. Ele foi para a ISKCON, participou do programa e ele falou para o rapaz, ao representante, o que eu tenho que fazer para morar aqui? De imediato ele queria se render. E aí o rapaz falou, você tem que raspar a cabeça e usar a cica. Ele falou, então vai ser agora, ele falou. E aí foram lá, rasparam a cabeça dele, deixaram com cica, e ele foi morar no templo. Largou tudo, o apartamento, os amigos pensaram que ele tinha morrido, porque na época, era aquela época dos Estados Unidos, todo mundo ligado em droga, ele usava assim drogas pesadas, LSD e tudo que tinha na época. Mas veja só, ele tinha tudo material e ele não queria aquilo. Ele não estava feliz. E ele largou tudo e se rendeu. Foi morar lá no templo. E depois ele teve um atrito com o presidente do templo, porque era uma pessoa meio intolerante, ele me contou. Inclusive ele tinha meu nome, né? Era Damodara Das, o presidente do templo lá na época do Bhuvana. E aí o que aconteceu? Ele saiu do templo e continuou a frequentar. O segundo dia dele de templo, falaram para ele, vá pregar. Ele falou, como assim? Eu entrei ontem. Você já sabe mais do que todos que estão aí hoje a primeira vez. Então, no segundo dia, ele já começou a pregar. E a gente tem que ser assim mesmo. A gente logo tem que começar a pregar. Pregar é a prática devocional mais importante. Todo mundo acha que Kirtan é só cantar. Não, Kirtan é pregar. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele não gostava muito de cantar. O canto dele era a pregação, o Kirtan dele era a pregação. E aí o rapaz foi mandado embora, não sei, lá o presidente do templo, do local, e ele voltou para lá e morou lá. Aí logo ele se iniciou com a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, diretamente. Prabhupada cantou a japa dele na frente dele. E ele se tornou um discípulo muito ativo na ISKCON. Ele fez uma Vyasasana, quem falou isso, fez uma Vyasasana para a Prabhupada, foram os devotos da ISKCON, quando o Sripata Pasi Maharaj estava doente no hospital, nos últimos dias, né, o último mês de vida, eu estava lá com ele, e os devotos da ISKCON foram visitá-lo, e falaram, nós temos e-mails dos gurus da GBC, queriam conversar com ele, mandar e-mail para ele. Aí eles mandaram e-mail para mim, e eu li para ele os e-mails, e ele até chorou, ficou muito emocionado, e ele falando que ele fez muito pela ISKCON, ele construiu asana para a Prabhupada, ele construiu uma parte do templo, enfim, ele reformou o templo, ele foi o maior grupo de Sankirtan, de distribuição de livros dos Estados Unidos na época, chamava Arada Damodara, o grupo dele, tinha vários grupos, né, que eles faziam de distribuição de livros. Então ele foi muito querido de Prabhupada,
Uma vez ele tinha contato direto, ele conversava direto com o Prabhupada que eu digo lá, Swami Maharaj Prabhupada, né? E aí ele fez uma vaquinha, ele era artista plástico, ele fez uma vaquinha de chocolate para Prabhupada, para comer, comestível. Ele era artista, colocou pintada com tinta comestível e tal, e Prabhupada olhou aquilo em cima da mesa assim e falou para ele, bravo, eu não como vaca, falou para ele. Se fosse conosco que acontecesse isso, que temos o ego muito alto, nós não iríamos mais voltar, ou iríamos abandonar. E ele sabia, Prabhupada estava certo. Ele abaixou a cabeça, recebeu a bronca do Guru, entendeu a bronca do Guru. Então esse era Sripata Tapasi Maharaj. E aí ele veio para o Brasil. Ele foi o primeiro discípulo de Swami Prabhupada brasileiro. E ele foi o primeiro discípulo de Srila Siddhar Maharaj no Brasil também. Então não estamos falando de qualquer alma. Estamos falando de Sripata Tapasi Maharaj. Ele veio para o Brasil, foi o presidente da ISKCON no Rio de Janeiro. Ele era Brahmachari, ele recebeu Brahmachari de Prabhupada. E Prabhupada viria para o Brasil em 78. Acho que em março ou abril de 78 estava programado. E ele ia receber sannyasi de Prabhupada aqui no Brasil. Mas Prabhupada abandonou o corpo antes, o ano anterior, em 77. E aí ele não recebeu, ele ficou na ISKCON até 81. E Prabhupada orientou os discípulos mais próximos dele, como Janardana Maharaj, né? Era guru da ISKCON, Janardana Maharaj. E Prabhupada orientou, quando eu abandonar o corpo, vocês vão se abrigar em Srila Siddhar Maharaj, porque ele é o meu Shiksha Guru. Prabhupada falou que Srila Siddhar Maharaj era o Shiksha Guru. E o Bhuvana Tapasi Maharaj também foi lá se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Mas Srila Siddhar Maharaj não queria receber ninguém. Ele estava muito idoso, ele não queria. E tinha problema também com a ISKCON, porque estavam falando que ele estava roubando os devotos da ISKCON. E ele não queria nenhum tipo de atrito com a ISKCON, com o amigo dele, né? Swami Maharaj Prabhupada. E aí ele falou que não, mas Gurudeva falou, não, pode aceitá-lo que eu cuidarei dele. Quando você for embora, eu cuidarei dele. E aí ele recebeu a iniciação, e não só a iniciação, ele recebeu também a iniciação de sannyasi. Srila Siddhar Maharaj é o guru sannyasi dele. E ele ficou lá um tempo na Índia, ele veio para o Brasil, montou o centro de pregação no Rio de Janeiro, né? Isso aí está detalhadamente falado na biografia. Aí ele veio para São Paulo e ele largou o sannyasi. Ele largou o sannyasi, casou com a Govinda Mohini Devidasi, teve um Nimai Sundar Prabhu, que é o filho deles, mas ele nunca deixou de ser um devoto rendido. A Govinda me contou, Govinda Mohini Devidasi, ela me contou que Srila Govinda Maharaj, ele ligava para a casa deles, quando a Govinda atendia o telefone, Srila Govinda Maharaj falava assim, me chame Maharaj. Srila Govinda Maharaj sempre chamou ele de Maharaj, independente se ele usava branco ou açafrão. E ele largou o sannyasi, ele recebeu o nome de Bhuvana Mohan Prabhu, quer dizer, Bhuvana Mohan Das, né? Porque Srila Siddhar Maharaj, ele ficou tão envergonhado de ter largado o sannyasi, e ele não foi mais para a Índia. E Srila Siddhar Maharaj mandou chamá-lo. Mandou Avaduta Maharaj, da Venezuela, que já abandonou o corpo, vir buscá-lo. E ele veio buscá-lo, levou para a Índia, e aí Srila Siddhar Maharaj deu o nome de Bhuvana Mohan Das para ele. O que quer dizer isso? Né? É Krishna que é todo atrativo pela pregação requintada, refinada. Então ele é o servo de Krishna que prega de forma refinada. E todo mundo conheceu, ele sabe a pregação dele. Onde ele ia não tinha para ninguém. Ele ia para qualquer lugar, todo mundo se aproximava dele, queria ficar escutando ele falar Harikata. Podia ter quem fosse do lado dele. Podia ser sannyasi, podia ser quem fosse. Todos largavam e faziam uma rodinha em volta dele. E ele não parava de pregar. No Prema, o Pancha lembra disso, o Vijay lembra disso. A Jamuna, não sei, foi algumas vezes no Prema, né? O Madhusudana também. Mas o programa começava às 10 e era 12:30 e ele estava falando ainda.
E o pessoal falava, Bhuvaná, na época, Bhuvaná, já deu hora do almoço, só mais um pouquinho, ele falava. E não parava de falar. Então, o devoto realmente que gosta de pregar, que sente esse prazer de pregar, ele não quer parar de falar. E Tapasi Maharaj era assim, ele não tinha hora para terminar de falar Harikata. A gente ia na casa dele, né, quando ele fazia as festas, lá no fim do ano, ele gostava que a gente ia lá, em Calcaia do Alto, ele pregava o tempo todo. Tinha aquela descontração falando do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, alguns minutos, mas logo ele já emendava a pregação. Né? Logo ele já emendava. E no Prema também, no restaurante, ele sentava nas mesas, né, para conversar com o pessoal lá, e ele começava a falar de qualquer coisa, de filme que foi lançado, né? Na época era Tubarão, não sei lá o que era, muito tempo atrás, né? Mas, e aí quando ia ver, né, a pessoa, sem perceber, a pessoa estava escutando Harikata dele. Ele tinha esse poder de começar a falar de outra coisa para cativar a pessoa, e depois, e ele praticamente, todo mundo que está lá, né, a maioria que está lá, que hoje ainda é devoto, é devido a ele, né? Ele foi pregar em Sorocaba, em Boituva, no Sul, em Minas, acho que no Rio de Janeiro ele foi também. Tem um vídeo dele, né, eu acabei não publicando hoje, tem um vídeo dele que ele está dando iniciação, acho que em Teresópolis, e tinha Goranitai lá no altar, né, eu não conhecia esses devotos, né. Então ele viajava o Brasil pregando, ele foi para Araraquara, né, enfim, ele foi para todo lugar distribuir a consciência de Krishna. E ele, todo sábado, ele estava no Prema, ele ficou muito doente. Na verdade, eu já conheci ele um pouco doente. Ele não estava totalmente pleno, mas ele ainda tinha aquela voz de trovão, né? Aquela voz que ele tinha grave, né? Shila Ashar Maharaj falou no domingo, no Zoom, que ele tinha uma voz de barítono, né? E quando ele encontrou, quando o Shila Ashar Maharaj encontrou o Tapasi Maharaj na ISKCON, era Ambujatsa, o nome dele da ISKCON, quando ele encontrou ele lá no Ratha Yatra, se não me engano, ele viu aquela pessoa com aquela voz, ele ficou impressionado dele cantando Skirtan, né? de ver o Tapasi Maharaj. E Tapasi Maharaj que levou Ashara Maharaj para a nossa missão, ele que trouxe Ashara Maharaj para a nossa missão. Ashara Maharaj próprio falou isso. Então, devemos tudo a ele. Devemos tudo a ele. Ele ficou no templo lá, no centro de pregação, né, no Prema, e depois na Diogo Moreira, foi o último lugar que ele esteve lá pregando. E ele foi em 2008, a última vez para a Índia, no Gorapurnima em 2008, e ele teve uma conversa particular com o Shila Govinda Maharaj. Todo mundo já escutou isso, mas de repente alguém nunca ouviu. E Shila Govinda Maharaj, ele conversando com ele, e Tapasi Maharaj falou, eu quero montar um templo em São Paulo, o centro de pregação só não é suficiente. Porque tinha restaurante embaixo, e no fim do ano fechava para fim de ano, né, Natal, Ano Novo, no Carnaval fechava. E Tapasi Maharaj não queria isso, ele queria um templo, com a deidade fixa no templo. Porque Giriraj, na época, ele ia toda semana para casa do Tapasi Maharaj e voltava para o Prema. E Silachar Maharaj falou, a deidade tem que ter um lugar fixo, ela tem que ter uma casa. Então Tapasi Maharaj sabia disso, e ele falou com o Shila Govinda Maharaj. Shila Govinda Maharaj falou, sim, faça um templo em São Paulo, mas sem comércio. Eu não quero comércio, eu não quero restaurante junto, eu não quero Hatha Yoga junto, eu não quero nenhum tipo de yoga junto, eu quero Bhakti Yoga, somente Bhakti Yoga. Pregação, o que se canta em Navadvipa, o que se cozinha em Navadvipa, o Arati que é feito em Navadvipa, eu quero uma réplica de Navadvipa. Shila Govinda Maharaj falou para ele. E quando você tiver isso, aí eu vou instalar Mahaprabhu lá. Shila Govinda Maharaj falou. Mas infelizmente a gente nunca sabe, né? Porque tudo acontece da melhor forma possível. Se não foi para ser na época, porque não era o melhor. Então ele tentou e não conseguiu fazer um templo em São Paulo, né? Mas ele deixou os frutos da pregação dele. E nós temos hoje um templo em São Paulo, começou a ser construído em 2014, em 2017 foi inaugurado oficialmente no Ratha Yatra, e nós estamos tentando aqui fazer o serviço, a continuidade do serviço dele, de Shila Siddhar Maharaj, Shila Govinda Maharaj, Shilachar Maharaj, agora Silatila Kaniliha Maharaj. Ele já iniciou 3 devotos aqui no Templo de São Paulo,
Srila Tilakaya Maharaj, foi o primeiro lugar do Ocidente que ele iniciou devotos. Então a gente está tentando seguir esse legado de Shripata Tapasi Maharaj. E ele era muito animado, né? Ele tinha muita vontade, muito loya, muita vontade, muito entusiasmo, ele tinha muito sarrá. Então a gente tem que glorificar ele, e glorificar ele da melhor forma possível é frequentar. Srila Maharaj falou, não adianta a pessoa ir lá e falar, Gandhanavats, Gurudeva, presta reverência e não faz o que o Guru pede. Não adianta nada. Nós temos que pedir reverência, sim, prestar reverência para o Guru, mas isso não é suficiente. Então, ele deixou esse legado do Templo de São Paulo, a deidade que tem aqui, né, Sri Giriraj, ele que pegou na Índia, ele foi lá, pediu para Srila Siddhar Maharaj, a primeira deidade do Brasil, esse Govardhana Shila, a primeira deidade do Brasil. Ele adorou o Govardhana Shila durante 38 anos, 37 anos mais ou menos, desde que ele pegou da Índia. Tem todo o lila desse Govardhana. Nós vamos contar isso no dia do Govardhana Puja, né? Porque hoje, se for falar tudo, não dá para ninguém mais falar. E a gente está tentando aqui fazer o serviço, a continuidade dele. Se ele tivesse encarnado ainda, com certeza ele estaria morando aqui no templo, porque ele recebeu sannyasi 1 mês e meio antes de abandonar o corpo. Né? Ele trouxe Srila Govinda Maharaj a primeira vez, a segunda vez ele trouxe Srila Govinda Maharaj junto com a Rohini e com o Trivikama Maharaj, e ele trouxe também junto com eles Srila Maharaj em 2010, a Mairena Yoginda estava lá, o Pancho Vijay, enfim, vocês também estavam, né? Não sei se a Bafini não estava ainda, né? Mas ele trouxe, e ele fez tudo para agradar Srila Maharaj. Ele reformou aquela rural, o sonho dele é estar com a rural pronta na época que Srila Maharaj vivia para pregar. Ele tinha o sonho de sair de lugar em lugar, parar a rural, abrir lá aquele toldo que ele fez na rural, não sei se todo mundo viu, e aí ele tinha o sonho de abrir, colocar as mesas, colocar os livros da missão e ficar pregando lá. Esse era o sonho dele, ele falou isso para Acharya Maharaj, mas não era para ser, porque ele abandonou o corpo um mês e meio depois que ele recebeu sannyasi. O primeiro nome dele de sannyasi, de Srila Siddhar Maharaj, é Shripabhakti Vilas Parvati Maharaj. E o segundo, todo mundo sabe, né? Shripabhakti Vilas Tapasi Maharaj. Então, a gente está tentando, como eu falei, continuar o serviço dele aqui. E ele, Srila Maharaj, um dia depois do desaparecimento dele de 2020, né, o ano retrasado, há 2 anos atrás, nós tivemos o Zoom com Srila Maharaj. E aí Srila Maharaj falou que a deidade dele estava aqui no templo, que eu estava cuidando da deidade, e que eu tinha assumido o lugar do Tapasi Maharaj, ele falou, né? Eu não tenho nenhuma qualificação para assumir o lugar do Tapasi Maharaj, porque ele era excepcional, né? Não tenho nenhuma qualificação, mas o Guru pediu para fazer isso. Então a gente está tentando aqui, estamos fazendo o programa de manhã à noite, presencialmente e também pela internet, e todo dia tendo esses programas, e estamos tentando servir os devotos bem nos festivais, mas a gente precisa se unir mais para manter essa garra que Tapasi Maharaj tinha, né? Porque se Srila Maharaj fala, vir no festival no templo não é suficiente. Quem acha que o Gaudiya Vaishnavismo é ir uma vez por semana no templo, não é suficiente uma vez por semana. Imagina nos festivais somente. Então os gurus estão falando isso, né? E a gente tem o exemplo de Sripata Tapasi Maharaj, ele alcançou a meta última da vida. Quem falou isso? Srila Maharaj, eu tenho gravado isso. 2 vezes por Skype, Srila Maharaj falou, Sripata Tapasi Maharaj, ele está no mundo transcendental. Ele atingiu o mundo transcendental, ele foi para Vyoma, ele foi para Vaikunta. Não sei qual lugar de Vaikunta, mas ele foi para Vaikunta. Então ele atingiu a meta última da vida, o Prayojana, né? Krishna Prema, amor puro por Deus. Nós conhecemos alguém que atingiu o amor puro por Deus. E as escrituras falam, né, de 10 milhões de trabalhadores, como a maioria aqui,
né? Não aqui que eu digo do templo, mas a maioria do mundo material, né? De 10 milhões de trabalhadores, um se torna um sábio. De 10 milhões de sábios, um se torna liberado do mundo material. E de 10 milhões que se libertaram do mundo material, um é um devoto puro de Deus. E nós conhecemos alguém que chegou nesse um. Faz as contas, um de 10 milhões, mais um de 10 milhões, um de 10 milhões. Quanto dá isso? Sei lá, dá um número gigantesco. E nós conhecemos essa pessoa. Então, a gente tem o exemplo dele para seguir. Mas Sripata Tapasi Maharaj, ele não era aquele tipo que estava com preguiça. Estou com uma dorzinha de cabeça, não vou no templo. Estou com dor na coluna. Ele estava com câncer na coluna, no final. E eu vi várias vezes, né, nós vimos ele no Prema, com dor, com morfina, cheio de morfina no corpo para aguentar, e ele ia lá pregar. E no hospital, né, eu fiquei com ele no hospital, e no hospital ele pregava para a técnica de enfermagem, para a enfermeira, para a fisioterapia, né, para o fisioterapeuta, para o médico. E os médicos vinham para mim e falavam assim, ele está alucinando. Eu falava, ele não está alucinando, ele estava cantando Mahamantra Hare Krishna. E o médico falava, ele está alucinando com a morfina, nós vamos diminuir a morfina. Ele não está alucinando, ele está cantando Mahamantra Hare Krishna. Então, esse era Tapasi Maharaj. E ele estava lá largado, né? Muito mal, com câncer de coluna. As pessoas têm, às vezes, uma hernia de disco, né? Ou um mau jeito na coluna, você não pode nem se mexer. Você imagina, você tem um tumor desse tamanho na lombar, né? Imagina, e ele estava lá pregando, e aí ele estava largado lá na cama, né, cheio de morfina no corpo, e aí alguém perguntava alguma coisa, o seu Ângelo, o que é essa coisinha que o senhor usa aqui, essa correntinha, querendo agradar ele, né? E aí ele levantava assim um pouquinho ele levantava um pouquinho assim na cama, e ele começava a falar, e aquela voz potente dele de barítono, né, voltava assim, não tão como era, mas ele mudava, ele se transformava, você via ele se transformar quando ele começava a pregar. Né? Então, tipo, claro, devido às proporções, Jagannatha Das Babaji Maharaj, quando ele encontrou Yogapiti, que Srila Bhaktivinoda Thakur chamou ele estava aleijado e ele saiu dançando, ele pulou do cesto e foi dançar. Né? Tapasi Maharaj é a mesma coisa, um devoto puro. Não, um devoto puro. E quem deu o aval que ele é um devoto puro? Silachara Maharaj, outro devoto puro. Né? Então, esse é Tapasi Maharaj, a gente tem essa fortuna de ter ele em São Paulo, né? E acho que, de qualquer forma, todo mundo já teve algum contato com ele, até o Renato, que é novo aqui, é o mais novo que está frequentando aqui o Renato, né? Mas ele já escutou várias vezes eu falar de Tapasi Maharaj, ou às vezes eu chamo ele de Bhuvana, né? E não é o correto é chamar ele sempre de sannyasi, nome de sannyasi, mas eu convivi pouco com ele, né? Poucos anos, 3 anos, mas eu conheci ele como Bhuvana, Tapasi Maharaj 1 mês e meio somente, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar de Tapasi Maharaj. Ele falou, na época que ele estava procurando um templo, que ele queria um templo em São Paulo, não ele, mas Gurudeva, né? Eu tenho o áudio dele falando isso. Ele falou, se ninguém tem uma casa para doar, ou não tem 1 milhão, 2 milhões em São Paulo para doar para o templo, ele falou isso em 2008, né? Ele falou, se ninguém tem para fazer isso, vamos fazer uma vaquinha e alugar um local. Ele falou, Gurudeva não gosta muito de aluguel, ele falou, mas vamos alugar, ele falou, cada um dá um pouquinho, né? Nós temos a fortuna aqui que não temos aluguel, né? Nós não precisamos pagar aluguel aqui, né? Foi pela misericórdia de Gurudeva, temos o templo aqui, é a única Gaudiya Mata de São Paulo que não paga aluguel. Todo mundo paga aluguel, né? Paga 6, 8 mil reais de aluguel por mês, ou mais. E nós não pagamos aluguel. Então, mas nós temos despesas no templo, né? O templo não cobra nada de ninguém, o templo não tem comércio, o templo não vende incenso, o templo não vende roupa, o templo não vende cantimala, nem japamala, não vende nada, né? Nós vivemos de doação. Então, só queria dar falar sobre isso, porque Tapasi Maharaj falou isso, né? A importância de nós mantermos o templo. O templo não é meu. Eu fui usado para fazer o templo, mas o templo não é meu. O templo é dos devotos. O templo é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati.
né? O templo, na verdade, foi na época Char Maharaj que conduziu tudo, e agora quem vai conduzir, está conduzindo é Srila Tilakanivira Maharaj. Mas o templo é de todos. Então, eu peço, né, quem puder, e todo mundo pode, na verdade, né, que seja R$10 por mês. Dá para comprar 1,5 litro de leite hoje, R$10. Né? E quem puder dar 50, quem puder dar 100, quem puder dar o que quer. Porque Krishna sabe o que cada um pode dar por mês. Eu não sei, eu até imagino, mas eu não sei. Mas Krishna sabe o quanto cada um pode doar. E a gente tem que manter o templo. Eu quero também abrir a instituição, porque nós não temos no Brasil, não existe o Sri Chaitanya Sarasvati Mata no Brasil. Não existe, não tem CNPJ de Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Tem academia de yoga, tem isso ou aquilo. Mas Sri Chaitanya... Então, nós precisamos abrir a instituição. Por isso que tem o livro de assinatura lá, para nós provarmos que está tendo programa, para a gente provar para o governo que eu não estou querendo abrir para ficar sem pagar o IPTU. Né? Então eu peço, quem puder, né? E todo mundo pode, como eu falei, você deixa de comer uma pizza por mês. Você come toda semana, você deixa de comer uma pizza por mês, você consegue contribuir para o templo. Essa história de, eu não posso, é tudo foco. Tem pessoas que já me falaram, é muito longe o templo agora, né? Eu moro longe, para ir de Uber aí eu vou gastar R$100. Eu não tenho para gastar R$100. Não é que a pessoa não tem, ela não tem o foco de vir no templo. Porque ela come num restaurante aí, de bobeira, e ela gasta mais de R$100 num restaurante. Né? Então tudo é o foco, a gente tem que ter foco. Então eu peço, né? Eu como estou administrando o templo, e não sei até quando, mas por enquanto sou eu que administro o templo. E é muito complicado, eu estava falando com a Jamuna e o Madhusudana hoje, você ficar sem saber quanto vão doar, e se vão doar. Aí você faz um festival, né? Todo mundo sabe o preço da comida, o preço das flores, né? E aí você faz um festival e você não sabe quanto vai entrar na caixinha. Né? Então veja só como a situação é complicada. Se você tiver um grupo unido, né, a gente precisa ser unido, devotos, um grupo unido e a gente todo mês doa lá, se compromete, que seja R$5 por mês. Uma passagem de ônibus. Não importa, mas eu vou contar com aquilo. Eu vou contar com aquilo. Então eu peço para quem puder, né, e também quem não está aqui, porque a maioria não está aqui, quem tem contato com outras pessoas, né, então que falem com os outros para a gente continuar a manter essa vontade de Gurudeva, a vontade de Shripad Tapasya Maharaj, porque nada funciona sem dinheiro, infelizmente. Né? Krishna abastece de tudo, claro, mas quando eu abro a geladeira de manhã, a geladeira não está cheia, porque de noite foi abastecida por Krishna. Né? Os devotos que fazem... E não só isso, né? O templo, Srila Maharaj, ele falou que o templo é a oportunidade que Krishna dá para a gente servi-lo. Não é toda cidade no mundo que tem templo, né? Não é. E Srila Maharaj falou, é uma fortuna os devotos que têm um templo na cidade. Não é toda cidade que tem a deidade. O próprio Mahaprabhu veio para cá para o templo. Giriraj veio. Então Deus veio. Ele veio dar uma misericórdia para nós. Então, aqui você pode fazer qualquer tipo de serviço, não só em termos de dinheiro, que é importante, mas você pode vir aqui limpar o templo, você pode fazer uma guirlanda, você pode vir cantar japamala aqui no templo, você pode cozinhar devidamente vestido, de banho tomado, você pode cozinhar para a deidade, né? Você pode fazer tudo. Se você tem segunda iniciação e fala, posso oferecer a boga hoje? Claro, oferece a boga. Quer fazer o arati? Né? Você tem a segunda iniciação? Faça o arati. Então tem serviço o dia inteiro, 365 dias por ano. É só querer. Né? Me liga, se quiser passar um tempo aqui, eu vou ficar uma semana, eu vou ficar um mês aí. Venha aqui, participe comigo, né? Participe aqui do programa. Bom, eu já falei muito, né? Tem muita gente para falar aqui também. E o Pancha acho que é o devoto mais antigo aqui da missão, né? Que se iniciou primeiro de quem está aqui. E teve muito contato com o Tapasya Maharaj também, muito próximo, né? Então o Pancha pode falar também, não só ele, todo mundo vai falar um pouquinho, mas o Pancha vai ser o primeiro aí na lista. Espera aí, Pancha, deixa eu te dar.
Na verdade, eu estou falando sem microfone, né? Aí vocês vão passando de um para o outro. Para que as pessoas também ouçam. Você sabe, eu vou arrumar a parafernália para fazer o Eu tive a oportunidade de conhecer Tapas Maharaj e tive a oportunidade de tomar a iniciação de Srila Guru Maharaj graças a ele. Quando nós estivemos na Índia, um pouco antes de Guru Maharaj partir, 8 meses antes. E é incrível porque eu frequentava o restaurante Prema durante 2 anos e meio e eu via que ele pregava nas mesas, tudo, mas ele nunca se referiu a mim para me convidar, para ir para a Índia, tudo. E nesse dia, depois de 2 anos e meio, ele me convidou, você quer ir para a Índia? Eu falei, olha, daqui quanto tempo você vai? Vou daqui 10 dias. Eu falei, é impossível, estou trabalhando. Mas por curiosidade eu perguntei quanto gastaria. Ele falou, vai gastar uns $4.000. Eu falei, não tem esse dinheiro. E aí fui para o escritório nesse dia, eu trabalhava com eventos, tudo, aí o dono da Grandene me liga e fala, olha, eu preciso de um evento para amanhã, assim, assim, assado. Enfim, eu falei, tá bom, seleciona aí o buffet, seleciona os modelos, que eu preciso para o stand da Puma, da Reebok, enfim. E eu fui lá, fiz o orçamento, ele falou, eu quero para hoje a seleção, eu quero fazer tudo hoje. Eu fiquei assim, bom, para definir, o orçamento saiu $10.000, o lucro que sobrava era $4.000. Era o valor que ele tinha me falado. Isso me despertou, né? Eu falei, não é possível. Mas eu falei, não, o cara vai mandar faturar para 30 dias, não vai pagar. Ele tirou os dólares do bolso, pagou em dólar, $10.000. Aí eu fui para o Prema, falei, o que precisa para ir? Ele falou, não, corre, vai tomar vacina da malária, teu passaporte está em dia, está tudo em dia, não sei o que lá. Conclusão, consegui. E aí fui, né? Fui. E é incrível, porque a gente tem um karma pesado e para a gente chegar não é fácil na Índia, né? Eu me perdi no aeroporto, porque eu fui colocar posto. Naquela época não tinha nem fax, se eu não me engano. Em 87, 86, não tinha nem fax. E eu falei, olha, eu preciso... Que ele falou, nós vamos cair de cabeça lá em Navadvip, lá uma ligação de telefone você tem que pedir num dia para conseguir para o dia seguinte. E eu sou pegado, família, né? Português, italiano, eu falei, não... Ele falou, nós vamos ficar lá um tempão e você não vai conseguir falar com a sua família. Eu falei, então deixa eu ir no aeroporto e colocar os postais lá. Só que eu não sabia que o aeroporto nacional era distante do aeroporto internacional. E era a época da Indira Gandhi, que tinha acontecido aqueles negócios, estava cheio de barricada. Bom, conclusão. Eu fui colocar os postais no outro aeroporto, era longe demais. E ele falou, volta logo, ele falou. Quando eu estava voltando, olhando no relógio, 15 minutos faltava, e eu falei, nossa, eu vou perder o voo, vou ficar perdido na Índia. Que eu não me lembro se eu estava só com dinheiro e o passaporte estava com ele, uma coisa assim. Eu falei, eu estou perdido na Índia, né? Desesperado, falei para o cara do rickshaw, acelere isso daí. Ele falou, olha, para você chegar a tempo, eu não vou conseguir dar essa volta toda, não vai dar tempo em 15 minutos. Eu vou deixar atrás do aeroporto, só que é meio arriscado. Você vai passar por esse beco aqui, e é meio arriscado ali. Você pode ser assaltado, foi me larga onde chega mais rápido. Ele me ligou no fim da rua, assim, atrás do aeroporto, era um beco. E eu lembro que parecia um filme, né, do thriller do Michael Jackson, porque eu entrei na rua, ficava hindus, né, deitado de um lado, deitado do outro, e à medida que eu passava, eles iam levantando assim, tipo, quem é esse estranho? Porque eu estava todo de branco, e eles viram, né, que era um ocidental, com a pele branca. Eu apertava o passo e eles levantavam atrás, assim, tipo roupa de rúpia, né? Eu só assim que eu comecei a correr, quando eu cheguei no aeroporto, lotado assim, cadê? Eu olhei lá, o voo já estava dizendo que já estava saindo. Nossa, eu não lembro, eu falei, nossa, e gritei lá dos indianos parando, todo mundo começaram a olhar, daqui a pouco o cara viu meu desespero, ele chamou no rádio, daqui a pouco veio o povo no fundo correndo na minha direção, onde você estava, Pancha? Eu falei, não fala nada, pelo amor de Deus, eu só não queria me perder, depois você briga comigo. Vamos, o avião já está taxiando, eu tive que descer do avião para poder te pegar. Então você vê que não é fácil chegar na Índia, né? E aí ele me pegou, eu sei que eu entrei no avião, e eram 2h30, acho, de avião. Eu lembro que a adrenalina foi tão forte que eu cheirava assim, mal, entendeu? Assim, eu falei, deixa eu dormir. Eu falei, você não vai jantar? Eu falei, não vou nada, eu vou dormir. Eu desmaiei, 2h30, quando chegou lá, ele me acordou, chegamos. E aí eu expliquei para ele, com todo o afeto que ele sempre teve, não sei o que lá, você queria ficar, né? E aí ele me abraçou, não, estamos na Índia, ele falou. E dali para frente foi uma loucura, né? Porque eu percebi que
isso é uma coisa que eu vi, não é que ninguém falou, Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj, tratava ele como sannyasi, mas como do mesmo nível, como Maharaj, entendeu? Ele vivia o dia inteiro no quarto com o Guru Maharaj. Não é que ele, sabe, ele ficava no quarto com o Guru Maharaj o tempo todo, eu mal ouvia, entendeu? E Srila Govinda Maharaj, na época, ainda com roupa de virraça, roupa branca, um cabelo pretão grande, assim, Black Power, ficava para lá e para cá, andando para lá e para cá, só para servir Siddhartha Maharaj, Guru Maharaj, só. Não fazia outra coisa. Tinha vários sannyasis, mas ele ficava para lá e para cá, para lá e para cá. E o Bhuvana, eu via ele pouco, só na hora de dormir ou na hora de... porque ele ficava o dia inteiro no quarto com ele, entendeu? E era muito auspicioso, né? A gente ia para a cidade fazer compra, a gente ia... Foi maravilhoso. Então, o que eu posso dizer? Eu tenho que dizer o seguinte, gratidão e perdão das minhas falhas, só isso. Ah, Tapas Maharaj aqui já. Bom, meu nome é Vijay Akshadas. Cheguei um pouco depois que Panchatattva chegou ao Prema. Cheguei em 87. Logo em seguida, eles chegaram em viagem, tomei as minhas iniciações e desde lá venho convivendo com essa personalidade que, verdade para mim, é um Parsada, né, de todos essas personalidades. Parsada é um companheiro, né, amigo íntimo, né, que aonde está o santo, ele convida, né, os seus amigos para seguir junto, né? E assim sua divina graça para mim, Srila Tapas Maharaj. Eu não tinha ideia, né, do nível de intimidade que ele produzia, né, não só para mim, como para os que estavam também mais próximos e até um pouco mais distante. Ele sempre foi muito amistoso. E das várias lições que ele me deixou, essa é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que é ser amistoso, um ser amistoso, né? Ele sempre estava em todos os lugares, né? Ele sempre de forma erudita, né? Respondia as questões, fossem elas, né, amistosas ou nem tanto amistosas, né? Eu vi vários debates assim, vi situações, né, gravíssimas, assim como, né, no oposto, situações muito amistosas, e a lição que ele me deixou é procurar sempre ser, né, amistoso, né? Ele sempre foi muito reverente, até pude acompanhar alguns momentos, né, difíceis da partida dele, né? E ele sempre se colocando em segundo plano, né? Eu que já tinha essa intimidade de poder percebê-lo, ele nunca se projetou, né, aonde realmente, como Damodara colocou, né, na posição que ele realmente merecia. Ele já tinha uma ideia, né, de como as coisas vinham acontecendo e como ele deveria agir. Então essa é a grande lição, né, que ele me deixou, né? E hoje eu procuro compartilhar, colocar essa lição em prática na minha vida, a amistosidade, né? Somos muitas escolas, somos muitos iniciados, né? A questão de saber que fazemos parte, né, de um sincretismo, né, importante, e que somos, né, o exercício da irmandade, né, sem pieguice, mas exercício da irmandade, né. E tudo que eu tenho a dizer é uma história muito longa, mas queria agradecer aqui essa possibilidade, né, infinita que ele me deixou, e
que eu transmito para vocês agora. Algumas particularidades breves, ele me dizia, eu já morava em Calcaia do Alto, né? Tive uma casa lá bem ao lado dele, e isso foi uma progressão. São mais de 40 anos, perto de 40 anos de convivência. Assim como Panchatattva, né? Conheci Panchatattva lá, enfim, a gente tem muitas histórias para contar. Mas numa delas que ele me ligava da minha casa e dizia aquela voz dele, Vijaya, venha cá, entendeu? Vem almoçar comigo. E eu sentava muito ao lado direito dele, assim, ele pega lá a sua pimenta que eu fiz para você, tá lá na geladeira. E quantas vezes, né, ele ajudou a construir a minha casa, né, as opiniões que ele dava como de excelência, e eu como artista, né, foi um dos meus principais maestros, né, trocávamos muitas ideias em relação a isso, e eu até esqueci, até reservei, né, eu tenho comigo 2 peças de teatro, uma é Kálya Era da Querela, né, transcrito, né, ainda ele datilografou, e os desenhos dele, né, participei dessa montagem como ele gostaria que fosse como é o lixo, o monstro do lixo, como é essa peça? Como? Não, tem o lixo. Ele criou uma outra peça também que falava, uma peça mais com um tino sustentável, assim, que era o monstro do lixo, né? E eu não sei se alguém lembra disso, eu esqueci o nome disso. Também participei dessa situação. E mais um passatempo para encerrar, no tempo que ele construía o templo, nos fundos, no restaurante Prema, ali na Avenida Socer, ele construiu um espaço teatral. Ele sempre teve esses espaços teatrais, né? E sempre as pegadinhas dele, ele me disse, então você fica aqui, Vijaya, aí pinta todo o tempo, né? Só que ele esqueceu de me dizer que não tinha água, né? Então, fiquei todo pintado de preto, eram as 3 da manhã, falei, não, agora eu estou cansado, vou tomar um banho. E assim foi. No outro dia, dizendo, disse assim, né? Ah, é verdade. Fiquei todo pintado de preto. Esses são os passatempos, né? Essas possibilidades que esses grandes acharyas nos dão, né? E hoje serve como reflexão e escola, né, nesse exercício de uma grande amistosidade. Shila Tapas Maharaj Ki Jai. Olá pessoal, Madhusudana Nadasi, Araraquara. Eu tive algumas vezes com o Bhuvana, né? Felizmente foram poucas, mas o que eu posso assim declarar, ele era extremamente cativante, né? Ele tinha uma pregação, assim, uma gentileza com as palavras, né? Uma pregação muito refinada realmente, e ele conseguiu a mim, né, mostrar de uma forma muito clara assuntos bastante elevados, né? Ele tinha assim uma capacidade, né, de nos atrair, de colocar as coisas de uma forma muito clara, muito elucidativa, né? E foi justamente no momento que eu estava chegando na missão, né, que nós conhecemos, ele inclusive, quando a Jamuna decidiu e puxou a abertura do centro de Araraquara, ele nos deu a honra de estar presente na inauguração. E isso, né, foi muito importante para a nossa caminhada, inclusive. Mas, basicamente, era isso. Ele era uma pessoa extraordinária, de muito conhecimento, de muita dedicação, né? Muito caridoso, né, por estar trazendo todos os assuntos que ele trouxe até nós. Jai Tapasi Maharaj Ki.
Vou tentar falar um pouquinho. Yogendra, do Rio de Janeiro. Tem algumas memórias, né, com, sei lá, Bhaktivilasa Tapasya Maharaj. Eu lembro, talvez, a primeira influência em nossa vida, né, seja quando minha mãe tomou iniciação, né, ele como representante, né, de Srila Govinda Maharaj, e eu vi minha mãe voltar, né, eu não fui nessa viagem, né, mas eu vi ela voltar completamente modificada, né, e dali em diante a nossa vida mudou, né, a gente passou a ter uma dieta vegetariana, né, passamos a ler o livro de Krishna, né, esse que ele encontrou na lixeira todos os dias à noite antes de dormir, né? E depois em 94 a gente teve aí por intermédio dele, né, a possibilidade de conhecer Srila Govinda Maharaj. O que marcava, né, era sempre essa qualidade, né, que o Prabhu comentou dele estar sempre embora ele tivesse em vários momentos, né, no front da pregação, ele também direcionava todas as glórias e fazia todos os arranjos para que, enfim, ou o Srila Siddhara Maharaj, ou o Srila Gurudeva Govinda Maharaj, fossem, né, os gurus e, né, a referência, né, para as pessoas, e foi o maior propagador, né, das ideias dele aqui no Brasil, o esteio da missão, né, e continua até hoje. Eu acho que esse templo aqui, né, é uma continuidade, é uma raiz muito forte, muito firme, né, da missão, né. É incrível né, a gente não tem essa mesma fortuna no Rio de Janeiro, né, e como nos faz falta, enfim, ter esse lugar de referência, né, e tudo isso vem de uma semente, né, muito bem plantada, muito bem nutrida por ele, né, com cada um, né, em cada um, né, uma semente que foi plantada em cada um e que, né, hoje se manifesta, né, sob a forma desse arranjo, mas que passam os anos e essa planta não arreda o pé, né, ela vai se modificando, vai dando jeito, os devotos vão dando arranjo e, enfim, primeira vez conhecendo aqui, né, o Templo de São Paulo, maravilhoso, né? Eu estava no Uber, né? E quando chegou assim, eu até estava me esticando um pouco, não vi direito, né, a chegada, mas eu olhei na janela assim as luzes, né? Esse templo com 5 domos, né? Representando Navadvipa, né? No meio assim de uma cidade, né? Que a gente não espera. Todas as pessoas estão em outra frequência, né? Estão correndo atrás da própria vida, atrás dos próprios desejos, né? Nesse refúgio, se manifestar isso é uma bênção incrível, né? De ter Mahaprabhu, Shri Giriraj, que foi adorado, né, por Tapasya Maharaj. Então ele está vivo, né, aqui, né? Com certeza ele está, né, com a gente, né? Pode ser que fisicamente, né, a gente não, nós que somos muito apegados, né? Eu que sou muito apegado ao plano físico, não esteja vendo, ouvindo a voz de barítone dele, mas, né, eu sinto que, né, que é muito mais que isso, né, e que essa ideia e essa semente que ele nutriu está viva e ele, né, está aqui conosco, né, está trazendo aqui todo mundo para junto, né. E, enfim, um pouquinho do que eu vi, percebi, convivi com ele, né, em Curitiba, era sempre assim, após uma visita dele, a gente tinha uma parábola, né, crescente, né. Aí eu ia diminuindo, né, o entusiasmo, está na hora de chamar o Bhuvana de novo, tem que vir de novo, né, e vinha, ficava uma semana, né, doava todo o seu tempo e energia, né, para os devotos e não fazia distinção, né, ele não tinha uma seleção, essa pessoa pode, essa pessoa não pode, né, essa pessoa tem qualificação, essa pessoa não tem qualificação para ser devota. Ele colocava todo mundo em serviço, né, e ele deu um grande serviço, né, para minha mãe, que foi ajudar nas traduções, né, ele
Minha mãe, por muitos anos, ajudou ele, né? Compartilhou com ele essa missão de traduzir os livros da missão, né? Então, a minha mãe, Dumukhi Devidasi, né? Também teve aí esse contato. Eu lembro que, na época, era tudo escrito, né? Então, ela recebia, né, os textos e, no manuscrito, ela escrevia a tradução, e isso vinha para o Bhuvana, ele corrigia, voltava para ela, né? E tudo hoje que a gente faz por e-mail, e, né, hoje tem até documento online, né, que você vê a pessoa. Naquela época funcionava assim, foi assim que o Prapana Divanamrita, o Bhagavad Gita de capa vermelha, né, e os vários outros livros, né, que são aí importantes para a nossa missão, foram traduzidos, né? E eu lembro do efeito disso na vida da minha mãe, como que se transformava e vinha para a gente também, né? Essa energia era entusiasmante, né? A figura dele, as ligações, às vezes ficavam 2 horas decidindo qual que ia ser a palavra que é melhor expressar, né? Então, essa capacidade artística, né, de escolher de escolha de palavras, e essa profunda sensibilidade, né, para a gente realmente entender o que os gurus, né? Isso é muito difícil, né? É muito difícil já passar por inglês tudo isso, né? Quantas vezes a gente vê Srila Govinda Maharaj falando, poxa, eu não consigo expressar isso aqui em inglês, né? E ele ajudava, né, nessa tradução, e disso chegar para a gente de uma forma tão pura. Enfim, esses livros são um grande refúgio para a gente, né? Então, eu não sei, né? Eu não tenho qualificação e vivência suficiente para glorificar essa grande alma, mas extremamente grato, né, por ele ter nutrido isso tudo, dedicado a vida dele exclusivamente a isso, né? Jai Srila Bhaktivilas Tapasi Maharaj Ki Jai. Só mais um comentário. Toda vez que ele redigia os livros, ele insistia em colocar o nome daqueles que colaboraram, mas muitos não colaboraram e ele colocava também. E se vocês passarem pelos livros ali, os Bhagavad Gita, enfim, vocês vão ver as dedicatórias. E mais uma outra estratégia dele, muito incrível, ele sentava, isso aconteceu comigo como com todos. Chegava ao Prema, então ele sentava, como vai, tudo bem, e ouvia, e induzia a pessoa a falar sobre a vida dela, e ele ouvia pausadamente, ouvia, até que um momento ele, nesse respiro, iniciava, né, com a pregação, e a pessoa saía iniciada. Obrigado. Então, Jai Sripad Bhaktivilas Tapasi Maharaj Ki Jai. Então, hoje a gente comemora o dia do desaparecimento, né, de Tapasi Maharaj. Eu cheguei aqui no final, felizmente consegui chegar a tempo, ouvi a glorificação dele pelos Prabhus, não pude ouvir tudo, mas fico feliz, Yogendra, fique feliz de conhecer o templo aqui de São Paulo, que é bem fantástico mesmo, e difícil até de acreditar que exista algo assim. E eu acho que eu posso começar tentando lembrar e glorificar adequadamente Tapasi Maharaj a partir da minha história com ele, porque eu acredito também que todo o mais já foi dito. Então, o que eu posso acrescentar é algo da minha própria experiência, do que eu pude extrair do pouco contato que tive com ele. Eu entrei aqui na missão no final de 2008 e fui apresentado a Tapasi Maharaj, na época Bhuvana Mohan Prabhu, lá na Casa Prema, na Diogo Moreira, pelo Ramananda Prabhu, que fazia a faculdade junto comigo. E eu conheci lá no programa do Prema o Bhuvana, junto com o Goswami Maharaj, Sripad Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, que havia vindo para o Brasil em visita. Na verdade, eu o conheci na Avenida Paulista, num programa que teve, onde também estava o Rohini Shakti Didi, e o Bhuvana estava traduzindo o Goswami Maharaj. E quando eu vi os dois no palco, foi muito claro para mim que eu estava vendo duas pessoas santas, duas pessoas especiais. Isso foi se confirmando para mim.
Não que eu soubesse o que é uma, e nem saiba o que é uma pessoa santa ou o que é uma pessoa especial, era só uma impressão na época, principalmente uma impressão de um menino muito tonto. Mas assim, na época, com o tempo ela foi se confirmando. Todas as experiências que eu tive com Tapasya Maharaj, desde aquele momento até anos depois, quando ele veio a nos deixar, a última vez que eu ouvi foi horas depois, antes, né, dele nos deixar, foram todas positivas. E foram todas o que nós chamamos de transcendentais, porque elas apontam para o espiritual. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas se eu estiver, o que é provável, eu tenho a desculpa de ser um tonto, né? Mas assim, eu acredito que ele tinha os 2 pés aqui, mas os olhos fixos lá no mundo transcendental, que é um dos níveis, né, de, enfim, grandes almas descritas por Srila Sridhar Maharaj. Eu sempre tive a impressão de que ele estava olhando para o outro mundo e não para esse. Eu sempre tive a impressão que o objeto de contemplação dele se mantinha na sua consciência. Ele ficava muito irritado se isso talvez fosse abalado ou talvez algo interrompesse esse fluxo de consciência dele. E eu sempre tive a impressão que esses objetos eram muitas vezes as experiências que ele teve com o Guru Maharaj, com o Gurudeva, com o Srila Prabhupada e com as instruções que eles deram para ele, que ele seguia de todo o coração, de forma muito feliz. Então, todas as impressões que eu tive de Tapasya Maharaj eram de uma pessoa do que nós podemos descrever, né, como uma pessoa luminosa, no sentido de uma pessoa agradável, uma pessoa feliz, a pessoa que sempre me lembrava o porquê de eu ter buscado vida espiritual. Estava corporificado nele. E ele estava disfarçado de um senhorzinho que tinha um restaurante. Um senhorzinho barbudinho, agradável, né? Que tinha um restaurante e tinha vários defeitos, né? Eu lidava com, enfim, com as pessoas da família, né? Tinha desavenças, eventualmente. Mas, então nós ficávamos lá no Prema, que os Prabhus sabem, né? Extremamente agradável. E depois nós descíamos, ficávamos nas mesinhas conversando, ele pregava para nós. Eu lembro com muita clareza dele dando banho em Giriraj. E do todo o processo, e quão feliz ele estava fazendo isso. Claro. O que você quer pegar? O controle da TV. Controle da TV? Será que está aqui? Nossa, consigo ver. Tá aí. É esse daqui? Isso. Aí. Vou colocar no vídeo. Claro. E eu lembro que eu nunca tinha visto nada parecido. Eu tenho uma criação, enfim, não religiosa ou espiritual. Então eu nunca tinha visto nada parecido. A felicidade dele dando banho em Giriraj foi algo fantástico, que mesmo um tonto que nem eu pude apreciar a beleza daquilo. E foi ele que me apresentou Srila Sridhar Maharaj, Srila Gurudeva, e foi ele que me fez ter vontade, também seguindo a vontade de Goswami Maharaj, que eu fosse para a Índia, meses depois de eu ter me iniciado, tido a primeira iniciação com Goswami Maharaj como Ritvik. E eu fui para a Índia, conheci Srila Gurudeva. Bhuvana iria comigo, mas ele estava já muito doente naquela época, já não podia pegar um avião, ele ficou muito triste de não poder ir comigo, ele me guiaria lá pela Índia, caso eu tivesse ido. E depois, quando voltei, falei do meu encontro com Gurudeva lá, falei de todas as vezes que eu o encontrei, de tudo que ele me ensinou, de tudo que aconteceu lá. E fomos para o Ashrama de Campos do Jordão algumas vezes. Eu observei tudo o que ele fez nos últimos meses, anos da vida dele, quando ele tomou sannyasi novamente por Srilacharya Maharaj, o apoio total que ele deu para Srilacharya Maharaj, e os cuidados que Damodar Prabhu teve com ele, com Bhuvana Mohan Tapasya Maharaj, Pancha Prabhu também, Vijaya Prabhu também, muitos outros. Então, eu fico muito feliz de poder ter frequentado um pouco a presença de Tapasya Maharaj, e foi algo muito favorável para a minha vida espiritual, e eu fico muito feliz que a gente esteja aqui hoje para glorificá-lo, e é isso que nós devemos fazer mesmo. Muito obrigado. Dandava. Jai, Sripad Bhakti Vilas Tapasya Maharaj ki jai. Já falou, Dili?
Não? Então você vai falar. É, claro. Jai Shri Pastapasi Maharaj, que Jai. Bom, é um grande prazer estar aqui, né? E muita alegria. E cada vez que eu venho para cá, eu sempre lembro por que eu demoro tanto para vir e ficar nas associações de vocês, aqui do Damodara. Deve ser porque eu sou muito caída mesmo, que é sempre muito bom estar aqui. Tapasya Maharaj, eu tive, assim, fiquei poucas vezes com ele, né? E a gente frequentou o Prema, mas ele esteve em Araraquara. Eu, às vezes, falava, nossa, ele quis vir aqui, né? Na época, eu acho que eu não enxergava direito quem era Tapasya Maharaj. Mas o movimento que ele fez, eu comecei a observar. Eu falava assim, nossa, ele veio aqui na inauguração, aqui. Eu achava, falei, nossa, ele veio aqui na inauguração. Por que tanta honra, né? E aí ele foi nutrir, né, o espaço que Trivikama Maharaj tinha oferecido para a gente poder abrir lá, e ele foi, ele já não estava muito bem de saúde, e isso já me chamava muita atenção, essa disponibilidade dele, o jeito que ele falava, o refinamento. Eu lembro que tinha umas pessoas, a gente convidou alguns amigos, e todo mundo ficou parado em ouvindo ele falar. Todo mundo ficou parado em ouvir. Tem as fotos que eu preciso até procurar lá, que você vê o rosto das pessoas parado, ele conversando. Isso já é uma característica dele. E ele esteve em nossa casa também, porque ele ficou hospedado lá, né, com vários outros devotos. E eu lembro ele descendo da escada lá em casa. Isso me marcou muito também. Eu acho que eu correndo para resolver as coisas, subir a escada, eu acho que eu bati assim bruscamente nele, e eu, ai, perdão, não, Didi, não, e ele que ele me acudiu, em vez de eu acudir ele não chegou a cair. Eu falei assim, e aí ele desceu da escada no outro dia cedo, falando que, eu fiquei muito feliz, isso até comentei com o Damodara, que ele falou assim, nossa, fazia muito tempo que eu não dormia tão bem assim. Ele falou que, então ele descansou, e ele falou assim, que era limpo. Eu falei, nossa. E aí isso foi muito forte para mim, muito marcante. Inclusive eu tenho apegos de vender esse lugar por causa disso, para ser bem sincera, porque eu sempre lembro, a gente recebeu algumas personalidades, né? E Tapasya Maharaj foi um deles, e foi muito marcante a saída dele lá. E aí Damodara passou a história dele no grupo do templo. Eu não sabia de toda a história dele, estou sabendo de toda a história agora. Dessa forma, né, toda colocada, eu pegava algumas partes conforme eu me associava e as pessoas falavam. Eu fiquei muito emocionada, cheguei a chorar mesmo, e de sentir o manifesto do afeto que ele já tinha pela gente, pela presença dele. Quando a gente chegou aí no Prema também, como eu disse, ele já estava numa fase muito doente. Então, eu só tenho que agradecer por estar aqui, por estar fazendo parte desse projeto e poder contribuir, né, mesmo na situação e posição que eu me encontre, como uma caída, mas em poder estar servindo esses mestres dessa forma e me nutrir com eles, né? E Tapasya Maharaj é o precursor de tudo isso. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigada. Pode colocar intro. Tá, isso. Eu. Aqui
Prayaraj Das Prabhu. Eu fiquei emocionado também. Chega até a chorar no final. Assim. Eu nem conhecia, mas eu ouvi a verdade ali. Mesma coisa que você. Cheguei no Brasil em 2006, através de uns devotos. Conheci aqui no Brasil. Fui ao templo no Prema. Foi a primeira vez que eu vi o Manomohan, que naquela época ele falava nas palestras que ele gostava muito desse nome. Que era um nome muito forte e era um nome que ele amava muito, né? Porque era o mestre dele que tinha colocado aquele nome. E ele sempre gostava muito, ele falava sempre isso. E a primeira vez que eu ouvi, e a primeira vez que ele falou comigo, inclusive, ele falou em espanhol clarinho. Um espanhol fluente, assim, com um acento meio colombiano, inclusive, eu falei para ele. E, assim, quando eu vi ele, e ele falou para mim, foi uma impressão tão forte, uma energia tão alta, que, em resumo, eu pensei, é um mestre, ele é um grande mestre. Nunca conheci em minha vida alguém como ele. E depois eu, conforme eu vi, ouvindo as palestras, né, aí eu percebia mais e mais, com mais vezes eu estava convencido que esse era o lugar que eu tinha que seguir. Nada é por acaso. E cada palestra que ele dava e as coisas que ele falava era todo néctar, maravilhoso. Não tinha palavras, na verdade, era outro mundo. Né? Era uma coisa assim muito fantástica naquela época. Era uma personalidade muito única, né? E bom, aí foi passando o tempo e eu lembro foi no ano 2008 para 2009, 2007 para 2008. Passamos um ano novo lá na casa dele, né? Como que é o nome para o nome do lugar onde ele morava? É esse mesmo. E fantástico, né? Conversando aí aquelas sobre o Gita, sobre os mestres. É assim, inimaginável, né? É uma coisa assim fantástica, não dá para descrever facilmente. Eu tenho muita assim, dificuldade para expressar, na verdade, porque foi uma época com muita luz, muito assim, muito fantástico. E eu agradeço muito, né, ter conhecido ele. Acho que foi um ponto de partida para a minha vida, para ser sincero. E conhecer aqui, estar aqui no templo com todos os devotos, é incrível. Tapazinho Haraj, que... Só uma lembrança, por favor, se não esqueçam de assinar o livro de presença. É melhor vir todo mundo aqui para assistir, porque aí só se alguém tiver as perguntas. Esse é um vídeo que o Mathuranath Prabhu fez com a voz do Buva, né, que eu tenho o áudio dele que eu gravei, e a construção do templo desde o início, tudo, ele falando sobre Srila Govinda Maharaj. Peraí, Raja, não liga ainda. Peraí, Raja. É sempre bom ouvir a voz dele. Eu coloco o Wanda, ele cantando o Wanda que eu gravei, e eu escutei ele no Wanda.
tem misericórdia de Srila Acharya Maharaj e Srila Govinda Maharaj, o Templo de São Paulo se manifestou com o início da construção em 2014. Após seu retorno da Índia em 2008, Shri Tapasya Maharaj nos comunica a vontade explícita de Srila Govinda Maharaj. O tema me disse o seguinte: ele disse, eu quero que vocês estabeleçam em São Paulo um centro puro do Sri Chaitanya Sarasvati. Ele disse, eu quero um centro em São Paulo sem mistura. Ele falou duas coisas. Ele disse, sem restaurante e sem yoga. Eu quero um centro puro do Sri Chaitanya Sarasvati. Então, esse foi o pedido. Esse é o serviço devocional que foi dado a todos nós aqui na cidade de São Paulo para a missão Sri Chaitanya Sarasvati, para a missão da nossa comunidade. Nós precisamos fazer o que porque esse é o desejo explícito de nosso mundo. Se ele pediu, isso vai acontecer. O tema nos cabe em nossas vidas. Então a gente só está aqui hoje por causa do pedido dele, né? E de Gurudeva, senão não teríamos o tempo aqui. Vamos continuar a leitura do livro de Srila Maharaj. Não, vamos fazer o Guru Puja, fazer o ar para ele. E a gente vai cantar na página 50, se segura o rasta. Deixa eu fechar só o altar. E assim para luz. Não esqueçam que é hora de fazer o Puspanja, né? Sempre com a mão direita, não pega a mão esquerda nas flores e oferece as pés de volta dele.
Jaya Jaya Guru Dev
Swami Maharaj
Vamos rezar para terminar a questão do desaparecimento dos Vaishnavas, página 145. A gente já está sentado para traçar. Se quiser sentar, pode sentar. Ou se quiser cantar de pé, mas aí cantar todo mundo igual, né? Vamos sentar. Página 45. Senta aí, já adiante aí. Não, essa daí para associar de cima para baixo. Ou é um 4-4. Ah, tá. Vaishnava Vijnati. É. E para o pulo da coroa. Isso. Para hoje? Tá pegando curtinho. Para hoje é para hoje. Para hoje foi bom. Vou tentar. Tomei para o Coruna Coro Vaishnava Gusta. Para o Coruna Vaishnava Gusta.
Peraí que eu só baixar o som. Vamos ver quem participou conosco aqui presencialmente hoje. Temos aqui Madhusuda Prabhu. Vamos na sequência, tá? Panchatattva Prabhu, Vijayaksha Prabhu, Rajaraja Prabhu, Yoginda Prabhu, Raskanda Prabhu e o Renato. E aqui do lado, aqui, desse lado, temos a Jamuna Devidasi, a Bhavini Devidasi, como chama? Hari. Eles estão aqui conosco. Vamos ver quem está conosco agora participando online, pelo Facebook. Temos aqui a Rosana Maria, o Vijay também está aqui. Rajivuvan Jadavi, Narendra Gopi também conosco, o Mohan Prabhu está aqui conosco também hoje, o Vrajaraja Prabhu também está aqui, temos aqui também a Juna Krishna Prabhu, lá da Costa Rica, Andréa Ferreira, Ishan Krishna Prabhu e a Malini Devidasi de Araraquara. Então agradeço a presença de todos. Creio que fizemos o possível para homenagear Sripata Maharaj. É impossível, por mais que falemos, glorificá-lo tanto quanto ele merece, né? Nós fizemos o que deu para fazer. Então amanhã teremos o programa normal às 7 horas da manhã. E não esqueçam, sexta-feira é Jamasta. Sexta-feira agora, dia 19, é Jamasta, o aparecimento de Krishna. Quem for seguir a orientação dos gurus da nossa missão, jejum total até a meia-noite. Depois da meia-noite, quebramos o jejum 100 grãos, Anukalpa. Né? E a canção que cantamos todo o Dedekadashi, Sri Hari Vasaraviti, ela fala a importância de seguirmos os jejuns de Ekadashi e Jamasta. Então é muito importante, quem quer a vida devocional adequada, quem quer corretamente seguir, não comer grãos no dia de Jamasta e fazer jejum até meia-noite. Dando a todos, uma boa noite. E agora vamos honrar a abraçada. Quem está no Facebook não vai conseguir, somente o Vijay e o Brasil. Pode ser. Vocês estão no metaverso, né? Exato.